tem sempre a y sobre x, eles vão para zero juntos, tá certo? E oscilam aqui nesse plano, tá certo? Então, essa onda é uma onda linearmente polarizada, tá certo? Se alfa for zero, por exemplo, ela vai ser uma onda linearmente polarizada na direção x, né? Se alfa for π sobre 2, vai ser linearmente polarizada na direção y, e assim por diante, tá? Então, essa é a onda mais simples que a gente conhece, tá certo? Muito bem. A gente pode também ter situações em que você produz, né, uma onda, ou ondas, né, circularmente polarizada, certo? A gente pode se perguntar, olha, como é que esse estado, depois que você tem uma onda linearmente polarizada, como é que um estado desse pode surgir de repente, certo? Lembre-se, né, que os campos, eles são transmitidos em vidros, tá certo? Lentes, né, superfícies, são refletidos em estruturas multicamadas, tá certo? E são desviados para vários lugares, né? Cada vez que ele é refletido ou transmitido, é introduzido um fator de propagação complexo, certo? Numa polarização e em outro distinto na outra, certo? Então, cada onda, cada componente de campo, de uma direção e na outra, ele sofre um defasamento e uma modificação de amplitude que depende da polarização, como a gente viu até agora. Então, essa é a razão que você pode, vindo de uma onda polarizada de uma forma, ela começar a mudar sua polarização a partir de múltiplas reflexões em várias superfícies ou transmissões de lentes, assim por diante. Tá? Então, por exemplo, voltando, se eu tiver o E1 igual ao E2, certo? Que é a amplitude da onda na direção x igual na direção y, né? Se eu tiver, por exemplo, né, delta 2, né, só lembrando a vocês, delta 2 é a fase da onda na direção y, né, e delta 1 na direção x. Se delta 2 for, por exemplo, né, escolhido exatamente igual a delta 1 mais π sobre 2, certo? Então você vai ficar com EX, né, igual a E1 cosseno de ômega t menos kz mais delta 1, e a y vai dar E2, que é igual a E1, né, cosseno de ômega t menos kz mais delta 2, que é mais delta 1, mais π sobre 2. Certo? Né? Ora, cosseno de π sobre 2 mais alguma coisa é menos cosseno de alguma coisa, certo? Aliás, desculpa. É igual a menos cosseno de π sobre 2 menos essa coisa, certo? Isso aqui vai ser igual a menos E1 cosseno π sobre 2 menos esse resto aqui todinho, certo? Só de gama, né? Menos gama, né? Isso aqui vai dar menos E1 seno desse argumento, que é aquilo todinho ali. Seno. Certo? Então, essa é a situação, né? Então, reescrevendo aqui, é x é 1, né, cosseno, menos kz, né, mais delta 1, e o EY fica também com a mesma amplitude, né, porque assumindo as iguais, menos, né, menos E1, seno. Então, o que nós temos aqui, né? É x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a E1 ao quadrado. Então, essa é a propriedade que nós temos em qualquer ponto do espaço, em qualquer extensão de tempo. A soma dos quadrados das componentes x e y do campo é constante, né? Essa equação é uma circunferência de raio epsilon, de raio é 1, né? Então, a trajetória do vetor campo elétrico está aí, certo? Numa circunferência, né? Numa circunferência, certo? Deixa eu pegar daqui para cá. 3, 6. Não vai dar não, mas tudo bem. Vamos fazer assim.
Deixa eu ver aqui, né? Largura. Eu posso fazer aqui, daí eu posso depois, sabe? Mais ou menos circunferência, certo? Então, isso aqui vamos centralizar. Então, a trajetória do campo elétrico, tá certo? Está a extremidade, digamos assim, né? À medida que a frequência varia, tá certo? O vetor varia no espaço, né? Com a extremidade com um módulo constante, tá certo? Bom, se eu tivesse escolhido Δ2 igual a Δ1 menos π sobre 2, né? Certo? Então aqui eu teria menos, né, no caso, cosseno disso menos π sobre 2, que é igual a cosseno disso, né? Aliás, que é igual a cosseno de π sobre 2 menos isso, que daria seno, tá certo? Então teria um seno aqui. Essa seria a modificação que teria, certo? Então eu teria, no caso de Δ2 igual a Δ1 menos π sobre 2, eu teria um mais aqui, certo? Mesma equação de sequência, né? Então o que acontece aqui? Aqui está o eixo x, eixo y, né? Saindo do quadro o eixo z, certo? Você está olhando de frente, então, se o sistema coordenado, você está olhando de frente o plano XY, né? O eixo z está vindo em sua direção. Ora, se Δ2 igual a Δ1 mais π sobre 2, nós temos esse caso aqui de baixo, né? Menos, certo? Então, esqueça esse termo aqui, tá certo? Faça z igual a zero, esqueça Δ1. Olhe só para esse termo aqui, né? Suponha que seja cosseno de ômega t, né? Na direção x, certo? E a y vai, então, com menos seno, né? Eu posso colocar num plano em que kz mais Δ1 igual a zero. Olha para esse plano, tá certo? Então, entre igual a zero, isso aqui dá 1, isso aqui dá 0. Então, entre igual a zero, nós estamos aqui, né? A medida que t aumenta, tá certo? Isso aqui vai diminuindo, sendo positivo, né? Isso aqui vai aumentando, tá certo? Negativamente. Então, a onda começa a vir para cá, tá certo? Então, se Δ2 igual a Δ1 mais π sobre 2, você tem essa situação aqui, né? Certo? Você tem o que a gente chama de uma onda circularmente polarizada à direita. Né? Certo? Então, porque o sentido de rotação, para quem vê, olhando o eixo Z em sua direção, é para a direita. Né? E vice-versa, né? Se eu tivesse escolhido Δ2 Δ1 menos π sobre 2, eu teria aí uma onda circularmente polarizada à esquerda, né? E o que eu teria aqui seria um mais, né? À medida que o tempo evolui, isso aqui vai diminuindo, isso aqui vai aumentando positivamente, não vem para cá, certo? Tá? Então, Δ2 igual a Δ1 mais π sobre 2 produz uma onda circularmente polarizada à direita, e se eu tiver um Δ2 igual a Δ1 menos π sobre 2, produz uma onda CPE, né? Circularmente polarizada à esquerda, certo? Tipo de rotação visto no sentido oposto, certo? Bom, o que mais a gente pode falar aqui? A gente agora pode falar também sobre ondas elipticamente polarizadas, né? Certo? Voltando aos nossos campos físicos aqui, né? É x igual a E1 cosseno, né? O y é 2 cosseno de